Olá pessoal, esse é o canal Rota Default. No vídeo de hoje falaremos sobre ACL básica para roteadores HP MSR e suítes L3 HP baseados no sistema operacional COM-E. Nesse vídeo abordaremos os seguintes tópicos: a utilização de ACLs, os tipos de ACLs, a utilização de wildcard ou máscara coringa, a configuração, comandos de display, packet filter e step. Podemos utilizar as ACLs de duas formas. Filtro permite o descarta-pacotes que são roteados, comutados, como por exemplo, determinada rede pode falar com determinada rede, determinada máquina não pode falar com determinado servidor, e assim por diante. Podemos também utilizar ACLs para fins de classificação, por exemplo, identificar e selecionar um tráfego para ações como QoS, então determinada rede, eu faço determinada marcação para fins de QoS, determinadas redes podem ser tratadas dentro de uma VPN IPsec, como criptografada, entre outros, ou, por exemplo, para atualizações de tabelas de roteamento, usando o protocolo de roteamento dinâmico, e etc. Nesse vídeo, basicamente, vamos focar na utilização de ACLs para fins de filtro. As ACLs são geralmente utilizadas para filtrar o tráfego em uma interface. Uma ACL pode conter várias regras dentro. As regras determinam como dar match, como comparar, como validar aquelas regras com o pacote que está entrando ou saindo do roteador e qual ação tomar. Então as ações podem ser como deny, que descarta o pacote não pode prosseguir, permite o pacote ser encaminhado, e no final de cada access list é implícito o status de deny all para as access lists aplicadas em uma interface, por exemplo, uma interface Gigabit Ethernet 0/0, no final sempre tem um deny all, é implícito. As ACLs podem ser utilizadas em combinação com outros comandos. Então, como dito anteriormente, muitos comandos de QoS utilizam ACLs para selecionar o tráfego. Nos equipamentos no COM-E existem três tipos de ACLs. As ACLs de camada 2, onde a gente pode especificar os endereços MAC de origem, destino, VLAN ID, tipo de protocolo Ethernet. Geralmente essas ACLs são utilizadas para fins de VoIP. A gente consegue criar algumas access lists para validar endereços MAC e então direcionar determinados pacotes por uma voice VLAN e etc. Nas ACLs de Layer 3 ou básicas, a gente consegue especificar somente o endereço IP de origem. São as ACLs padrão, como os outros fabricantes chamam. Ela é bem limitada, a gente consegue dizer na regra se permite ou nega o endereço ou a rede baseado no cabeçalho de origem. E a de Layer 3, que é, ou Layer 4, a chamada de avançada ou estendida em outros fabricantes, especificam diferentes campos de camada 3 e camada 4. Então é possível validar endereço IP de origem e destino, é possível validar marcações de QoS, é possível validar cabeçalhos da camada de transporte de um modelo de referência OSI, como por exemplo portas TCP, portas UDP, flags de TCP, SYN, SYNACK, IAC, FIN, RST. O foco desse vídeo também vai ser nas ACLs básicas, a de Layer 3 básica. Então, na definição das ACLs, utilizando as ACLs por número, uma vez que eu escolho, por exemplo, ACL e coloco o número 2000 para identificar aquela ACL, basicamente o equipamento ele monta um template que ele só permite, quando eu vou digitando e dando interrogação, permitir configurar informações só com a rede de origem e destino. Se eu for para utilizar o número 3000 ou 3099, o template vai me exibir opções para validar rede de origem e destino, por exemplo, cabeçalho TCP, UDP, e o mesmo para 4000 a 4999, onde eu posso especificar informações do cabeçalho de camada 2. Então, numa ACL básica, basicamente, a gente vai validar o cabeçalho IP, utilizando as informações do IP de origem, como no desenho formado. A ACL é basicamente uma lista sequencial de instruções que permite ou descarta um pacote. Ela valida no sentido de entrada ou saída. Quando eu vou aplicar, eu crio uma ACL. Uma ACL configurada no equipamento, ela não tem função nenhuma. Mas eu vou decidir, após criar essa ACL, eu vou decidir aonde eu vou aplicá-la. Quando eu aplicar essa ACL numa interface, eu preciso dizer se o roteador vai validar aquela ACL no sentido de entrada
ou no sentido de saída. Eu posso aplicar apenas uma CL no sentido de entrada e apenas uma CL no sentido de saída por interface, baseado no protocolo de camada 3. Então, por exemplo, se eu tiver uma CL de entrada e uma de saída para IPv4, eu posso criar também uma de entrada e saída para IPv6. Exemplo de funcionamento de uma CL. A CL 2000, configurada na porta giga1/0/10, na verdade aplicada na porta giga1/0/10 com o comando packet filter, ela foi configurada previamente no modo global. E ela diz que todo tráfego com origem 9268.1.0/24 pode passar. Na regra 2, todo o tráfego com origem 9268.3.0/24 pode passar. Na regra 3, todo o tráfego com origem 192.6890/24 não pode passar. Todos os outros pacotes podem passar. E em vermelho ali eu tinha dito que há uma regra que nega implícito, né? Ela está configurada de forma implícita, não deixa passar. Então tudo que não está explícito na CL será descartado. Então nesse caso aqui eu deixei em vermelho só para a gente lembrar. Então a máquina, o host, tem o IP 9268.9.30 e quer falar com o servidor na rede 10.10.1.15. O switch eles têm aplicado a interface 1/0/10, o packet filter 2000, da série 2000, e vai filtrar no sentido de inbound, no sentido de entrada. Então o pacote vindo do host em direção ao servidor, o pacote tem como origem 9268.9.30, buscando o endereço 10.10.1.15, que é o servidor. Ele entrará na regra 3. Então, uma vez que a CL ela confronta o pacote contra a regra 1 e não encontra, ele pula para a regra 2. Não encontrando referência daquele pacote na regra 2, ele pula para a regra 3 e assim por diante. No caso, ao encontrar, quando ele faz a comparação do pacote, encontra uma relação na regra 3, ele acaba descartando o pacote, que é a instrução que foi configurada previamente. Então esse pacote não pode continuar trafegando na rede. Quando a gente configura uma CL, o formato da representação da máscara de rede, eu estou dizendo aqui máscara de redes com duas aspas em cima, é sempre no formato de wildcard mask ou máscara coringa. Então nesse caso, 1/24, ele teria como wildcard mask 0.0.0.255, que na verdade é o inverso da máscara de rede. Então no caso 1/24, ficaria no formato wildcard mask como sublinhado em amarelo. Basicamente você faz a subtração da máscara de subrede com o próprio valor, o menos 255. Na verdade, então, a gente vai pegar 255 do /24 e subtrair por 255. No caso, como o último octeto é 0, o valor fica correspondente a 255. A wildcard mask ela não tem relação direta com a máscara de rede, tá? É possível eu utilizar, por exemplo, uma máscara não contígua. Basicamente, a máscara máscara coringa faz é comparar os bits. Então, se os bits está como 0, ele compara os bits referente ao pacote IP, né, ao IP de origem, no caso da CL básica. Por exemplo, aqui, no primeiro exemplo, no 0.0.0, eu comparo todos os bits. Então, esse endereço IP aqui, com uma CL com essa wildcard mask, todos os bits seriam comparados. Então, somente se o pacote tiver esse endereço 172.16.1.1/32, no caso, ele seria descartado ou permitido. Ele entraria na comparação da CL. No segundo exemplo aqui, 0.0.0.255, ele compararia somente os primeiros 24 bits. Então, até o terceiro octeto. Então, por exemplo, se o pacote for um 72.16.1.10, ele daria match na regra. Porque o quarto octeto, como 255, ele vai de 0 a 255 para o endereço IP. No terceiro caso ali em vermelho, a gente tem a 0.255.255.255. Ele vai conferir os 8 primeiros bits. Então, todo IP que tem um 72 ponto em diante, ele vai acabar dando match na regra. E o último caso, 255.255.255.255, ele ignora todos os bits. Então, o método mais simples para a conversão de uma máscara em wildcard consiste em subtrair 255 do valor do octeto da máscara. Então, por exemplo, 255 menos 0 igual a 255. 255 menos 255 igual a 0. 255 menos 128 igual a 1/25, né, no caso, seria igual a 127. 255 menos 64 igual a 63. E assim por diante.
Por exemplo, de aplicação. Eu quero criar uma regra para permitir que somente um endereço IP consiga efetuar telnet no switch ou no roteador. Então eu crio ACL number 2000. Rule permite, então a regra eu permito. Origem 172.31.1.100. A wildcard mask era 0.0.0.0. Então seria basicamente permitido somente esse endereço IP para acesso ao equipamento. Depois eu estou escrevendo, apesar de estar implícito, eu gosto sempre de deixar claro, crio uma regra, rule deny source n. Então eu estou dizendo ali que eu estou bloqueando qualquer outro tipo de endereço de fazer o acesso. E depois eu saio da regra. Entro na user interface VTY04 e aplico a ACL 2000 no sentido inbound, dizendo para o acesso telnet ou acesso SSH da user interface somente para o endereço dito na ACL 2000. Lembrando que uma ACL por si só não faz nada no equipamento, ela tem que ser aplicada em algum lugar. Display ACL. Nosso exemplo aqui estamos dando display na ACL 2001. A ACL 2001 é uma ACL IPv4 básica que tem duas regras. A regra 0 diz que permite a origem 9268.1.0 com a máscara coringa 0.0.0.255, um wildcard mask de barra 24. Então, nesse caso, a série está permitindo todo IP da rede 9268.1.0 até 255 trafegar na rede. A Rule 5 tem um deny. Fora disso, fora da rede 9268.0, todo o tráfego será descartado. Packet Filter. No caso aqui, vamos mostrar como aplicar a ACL em uma interface. Então a gente está criando uma ACL aqui. Perceba que a gente sempre utilizou a ACL como número. É possível também utilizar a ACL com nome. Então criamos uma ACL básica com o nome TI. Né? ACL Basic, o name TI. No caso, dentro dessa ACL, a gente criou a primeira regra. Rule permit source a rede 9268.1.0 com a máscara barra 25. No caso 0.0.0.127. Depois a segunda regra, 9268.2.0 com barra 24. E a última regra é rule deny source n. Então está negando qualquer outro endereço. Depois eu saio da CL. Entrando na interface giga 1/0/2 e dando um packet filter interrogação, ali a gente pode ver que tipo de ACL que a gente pode implementar. Então, a ACL básica é de 2000 a 2999, a ACL avançada de 3000 a 3999, IPv6, uma ACL baseada em camada 2 e sublinhado ali baseada por nome. Então, no caso, packet filter, name, TI e digo o sentido, no caso inbound. Se fosse uma ACL para o tráfego de saída, seria outbound. No caso, as ACLs básicas a gente utiliza o mais próximo possível do destino. E as ACLs estendidas, que não são citadas nesse vídeo, mais próximos da origem. Step. Uma vez que a gente escreve rule permite, o equipamento com Conware, basicamente, ele vai numerando as ACLs. Geralmente é de 5 em 5. Primeira regra 0, segunda regra 5, terceira regra 10, etc. A partir do momento que você precisa inserir, porque como a ACL é lida de cima para baixo, você consegue dizer o número, com um número, a posição que você quer encaixar aquela ACL. Então, Rule 1 permite, eu consigo botar entre o 0 e o 5. Rule 2, consigo encaixar entre o 0, 1 e o 5. Rule 3 e Rule 4. Consigo aqui configurar as ACLs e colocar na ordem que elas serão lidas. Mas, digamos que você lotou, né? Você quer inserir mais uma regra, e a próxima regra que você for inserir, digitar, se você não numerar, né, digitar Rule 0, Rule 1, né, se digitar apenas Rule permite, ela entrará por último, e provavelmente vai entrar depois do deny. Nesse caso, com o comando step dentro da CL, você consegue multiplicar cada número pelo valor. Então, no caso aqui, com step 7, a primeira regra é 0, a segunda regra que seria 1 vai para 7, a 2 vai para 14, a 3 para 21 e assim por diante. Então, digitando step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim como você quiser, você consegue inserir outras ACLs no meio, caso tenha conflito. Você precisa de uma ACL barra 27, barra 32 e assim por diante para tratar da maneira que você desejar. Uma vez que você efetuou a configuração e inseriu a ACL dentro da onde você queria, você pode dar um step 1, um step 5 e voltar a numerar da maneira que fique mais fácil para você administrar. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, como de costume,
alguns artigos que escrevemos sobre SL. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários. Se você tiver alguma dica, gostaria de sugerir algum vídeo para aqui para o blog, deixe nos comentários também. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se o vídeo foi útil para você, dê um like. Espero poder ter ajudado. O assunto não é um assunto fácil. Eu tive um pouco de dificuldade no começo da minha carreira em entender o funcionamento de ACLs. Apesar de ter estudado bastante no CCNA, a aplicação prática de ACLs, eu só consegui aprender de forma verdadeira efetuando alguns laboratórios. Li bastante blogs, o blog do ccna.com.br foi um blog que me ajudou bastante. Ele tem alguns artigos sobre ACLs escritos de uma maneira bem didática. O Cisco Redes também, do Roveri, e a leitura de livros. E é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo.